Saíram da África 12 milhões e meio de seres humanos. Chegaram 10 milhões e 700 mil pessoas. Morreram na travessia 1 milhão e 800 mil. Se divide isso pelo número de dias, dá uma média de mais ou menos 14 cadáveres sendo jogados ao mar diariamente por um período de 350 anos. Um número tão alto que, segundo depoimentos da época, isso mudou o comportamento dos cardumes de tubarões no Oceano Atlântico, que passaram a seguir os navios negreiros. Isso aqui eu estou lendo é uma resenha do livro, que é a nova trilogia do Laurentino Gomes sobre a escravidão no Brasil. E coincidentemente eu também estou fazendo um projeto, foi aprovado pelo PROAC 2020, que é uma trilogia sobre a escravidão aqui em Sorocaba. E aí, estudando, pesquisando sobre o assunto, não tem como não esbarrar de alguma forma numa tese que foi formulada por uma filósofa alemã, judia, do século XX, que viveu, aliás, no pior período que podia existir para um judeu, durante a ascensão do nazismo. A Hannah teve que fugir da Alemanha com a mãe, foi inicialmente para a França e depois para os Estados Unidos. Trabalhando no New Yorker, um jornal americano, em 61 ela teve a chance de formular aquilo que viria a ser uma das suas grandes teses, né? Que é a banalidade do mal. Em 61, Eichmann, Otto Adolf Eichmann, um nazista, não do primeiro escalão do Terceiro Reich, mas uma pessoa extremamente importante, todos os judeus eram levados aos campos de concentração e futuramente campos de extermínio via trem. Todos eram via trem. E quem formulou, elaborou e administrava toda essa logística para que os trens fossem cada vez mais cheios, chegassem nos horários certos, que tudo funcionasse a contento, era o Eichmann quem elaborava, partia dele. Quando acabou a Segunda Guerra, o primeiro escalão nazista foi naturalmente capturado no bunker, né, junto com Hitler, mas muitos conseguiram fugir, inclusive para a América do Sul. No Brasil mesmo, o Mengele foi pego aqui, e a Mossad, a polícia secreta israelense, que ela é obsessiva, ela encontra ex-nazistas em qualquer lugar do mundo. Ela encontra o Eichmann em Buenos Aires, com outro nome, outra identidade e tal, e o dopa e o sequestra e leva para Israel, que naquele momento o Estado de Israel estava, né, ainda recém-criado, né, digamos assim. E aí pegaram um ex-nazista tão importante, era um trunfo para Israel, né, e fazer um julgamento para o mundo inteiro ver. E aí Hannah pede para cobrir o julgamento do Eichmann, e ela é autorizada, e ela vai para Jerusalém. E ela vai com todas as certezas do mundo que vai encontrar um monstro. A gente sempre idealiza, ou na nossa mente criamos a imagem do mal como algo muito feio, algo monstruoso, às vezes até poeticamente. O Shakespeare fala do ciúme, né, em Otelo, que é um monstro de olhos verdes, né? A gente sempre cria imagens terríveis para o mal. E a Hannah vai para o julgamento do Eichmann com essa perspectiva. E a surpresa dela, ao ver o Eichmann e acompanhar todos os dias o julgamento, é que o Eichmann era um homem normal. Ele era até um pai de família amoroso, um burocrata, absolutamente banal. Não tinha nele nada de especial, nada de assustador. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa, um tiozinho que você podia encontrar na rua, esbarrar a qualquer momento. Aí ela se pergunta, mas então, por quê? Né? E durante todo o julgamento, o Eichmann dizia: eu não sou esse monstro que vocês estão criando de mim.
Muito pelo contrário, eu tenho até amigos judeus, tenho amizade com judeus. Mas então, como é que explica? Aí Hannah fala, esse homem absolutamente normal, banal, ele era um burocrata que só cumpria ordens e que queria dar o melhor de si dentro dessa estrutura, dessa máquina nazista. Ele queria se destacar, ele queria fazer o melhor possível, e foi o que ele fez, absolutamente ele fez. Ele não questionava se isso era bom ou ruim, o esquema era esse, ele obedecia cegamente. E aí ela diz que sempre que você não faz esse exercício de dialogar consigo mesmo, que é o que Sócrates e Platão diziam que era o ato do pensar, você está automaticamente propício a seguir ordens, a seguir regras, sejam elas boas ou não. Por quê? Porque você não pensa, E aí o que é mal acaba virando algo banal, porque você não questiona, você não pensa sobre o assunto, E aí isso ajuda a explicar por que um processo como a escravidão pôde durar tanto tempo, 350 anos mais ou menos, até mais, se for pensar, 388, uma coisa assim, enfim, quase 400 anos, é muito tempo. É claro que houve revoltas, houve pessoas que se indignaram, houve muitos abolicionistas, mas o grosso da população encarava isso como algo normal. Era normal você ter uma criadinha em casa, um escravo em casa, um escravo de casa, que podia ser até bem tratado, não ia para o tronco, mas era escravo, como os outros todos. E isso tudo era considerado absolutamente normal. A economia do país dependia disso. Se acreditava, portanto, que era normal. E aí, você traz isso para os dias de hoje, essa tese da banalidade do mal, que ela acontece sempre que você não pensa, não questiona se isso é verdade ou não, se isso é bom ou não. Você pode viver num país hipotético, que tenha um presidente, fazendo uma imagem hipotética, um presidente absolutamente homofóbico, que não tem vergonha de demonstrar isso e falar isso, de dizer, por exemplo, que tem filhos muito bem educados e que, portanto, eles nunca casariam com uma negra. É uma imagem hipotética, tá? Que diga que mulher não deve ganhar o mesmo que homens porque ela engravida, que negros, quilombolas, índios são a escória da humanidade, e fala tudo isso, e falar tudo isso de uma forma até que vira folclórica, as pessoas até riem e acham normal, e isso não sai em destaque na imprensa como uma coisa chocante, uma coisa vilipendiante, e a gente vai propagando isso nas redes sociais dentro desse país hipotético e acreditando que é o jeito dele, é a forma espontânea de falar, ele é autêntico, ele é muito autêntico, e por isso ele fala esses absurdos, mas é um tiozinho, simpático até, pode até ser muito simpático, engraçado. E aí por nós não pensarmos e não questionarmos, a gente permite que o mal vá se instalando de novo, porque ele é banal, ele é comum, e nós, renunciando ao exercício do pensar, que é esse diálogo consigo mesmo, a gente vai aceitando tudo como se fosse algo... É assim, Bom, deixamos de lado esse país hipotético com esse presidente hipotético e voltamos aqui ao Brasil, Estado de São Paulo, Sorocaba. Esse projeto sobre a escravidão é para esse ano ainda, já estava acontecendo quando fomos surpreendidos pela pandemia, então ele está agora suspenso, mas os textos já estão prontos,
o processo de seminários que a gente tem que apresentar para a coletividade, para a cidade, estão prontos, só aguardando a liberação dos espaços e quando a gente vai poder de novo estar circulando e para que tudo isso aconteça de forma presencial e que eu acho que vai ser um projeto muito legal, muito bacana. Mas se vocês puderem, leiam a tese da Hannah Arendt, que está no livro Eichmann em Jerusalém. É algo muito legal para se questionar, sobretudo nesses tempos. É isso. Obrigado.